Nós vamos dar sequência no nosso estudo. Essa manhã nós vamos falar a respeito, obviamente, daquele que é o tema de toda a Bíblia. Nosso objetivo aqui com esse panorama, ainda que ele esteja focado no Novo Testamento, é de nós encontrarmos nas nossas leituras diárias, quando nós estivermos lendo realmente fazendo o nosso devocional, lendo o Novo e o Antigo Testamento, que nós possamos olhar com olhos mais atentos àquilo que a palavra de Deus ela tem nos revelado, ao longo dos séculos. A palavra de Deus inteira, ela fala a respeito de Jesus Cristo, sempre é apontado para a pessoa dele, seja em figura, seja em um tipo, mas a pessoa central é Jesus Cristo. Nós temos ali desde Gênesis uma revelação progressiva, acumulativa, a respeito daquilo que Deus haveria de fazer para que os homens pudessem ser resgatados. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós temos ali a pessoa de Jesus Cristo, nascendo conforme havia sido profetizado no Antigo Testamento, tendo uma vida perfeita, de acordo com como deveria ser. Nós vemos ele aparecendo e já pregando a respeito da chegada do reino dos céus, e naturalmente aqueles que quiserem fazer parte desse reino dos céus devem reconhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor e arrepender-se dos seus pecados. A mensagem de arrependimento: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era a mensagem que Jesus Cristo trazia consigo, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem que João Batista, que veio antes dele, também trazia consigo. Nós, quando falamos a respeito desse personagem bíblico, não de João Batista, mas de Jesus Cristo, nós devemos pensar um pouco a respeito do seu próprio nome. Jesus Cristo é a forma como ele é mais conhecido, mas havia outros títulos dados a ele também. A palavra de Deus lá em Mateus, no início, fala que o seu nome seria Emanuel, porque é o Deus conosco, e de fato, Deus se fez carne e habitou entre os homens. E nós temos Jesus, o Cristo, porque Cristo não era o sobrenome de Jesus, e também não era um nome composto, como Paulo Henrique, por exemplo, meu nome, que não diz absolutamente nada, não tem significado algum. Tem algum significado, mas o significado do meu nome não quer dizer que seja o motivo pelo qual eu vim a esse mundo. Até porque eu já contradigo alguma das coisas que o meu primeiro e o meu segundo nome dizem. Mas Jesus, que significa o Deus que salva, e Cristo, que significa o ungido, o Messias, aquele que era tão aguardado pelo povo de Israel durante toda a sua história, aquele que havia sido profetizado, aquele que as pessoas estavam ansiosos, e principalmente naquela época em que Jesus Cristo apareceu, as pessoas estavam realmente aguardando a vinda do Messias. Eles procuravam identificar os homens que eram os líderes ali na nação como um potencial Messias, e os fariseus, os escribas, eles tinham bastante cuidado em analisar as Escrituras para ver se os acontecimentos na vida daquele homem refletiam aquilo que as Escrituras diziam. Só que o povo de Israel havia se perdido no meio do caminho, e agora eles esperavam não um Messias divino, redentor da parte de Deus, que viria para estabelecer o seu reino de forma espiritual, mas eles aguardavam um líder político, um líder militar, que pudesse de fato dar a liberdade para o povo de Israel, para que eles saíssem da opressão dos romanos, e que eles pudessem gozar de liberdade dentro da sua nação, não precisando pagar impostos para uma nação inimiga. E por conta disso, nós vemos Jesus Cristo muitas vezes preferindo se autorreferenciar ou se autoproclamar como o Filho do Homem, e não o Messias, ou o Cristo. De fato, nós vemos até uma resistência de Jesus Cristo com relação a esse ponto. Não que ele não soubesse quem ele era, mas simplesmente pelo fato de que ele não queria que aquilo fosse propagado antes do tempo determinado. Ele sempre se autodenominou como o Filho do Homem. Todas as vezes que nós vemos o Filho do Homem sendo tratado aqui na Bíblia, não todas as vezes, mas a maior parte das vezes, quem fala isso é o próprio Jesus Cristo.
Eu vou convidar a todos que abram comigo lá em Mateus, no capítulo 16, porque nosso tema hoje vai ser a confissão de Cesareia de Filipe. Aqui na minha Bíblia, no versículo 13, está escrito acima desse versículo, confissão de Pedro. Mas aqui nessa passagem nós vamos ver aqui que houve um relato, que é onde nós centralizamos aqui a essência do cristianismo, onde nós vemos qual é a base para que nós possamos dizer que nós somos cristãos e possamos reconhecer o cristianismo em outras pessoas, está baseado na declaração feita nessa passagem. Nós vemos aqui no capítulo 16, versículo 13, Jesus Cristo se dirigindo aos seus apóstolos. Ele diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cesareia de Filipe era uma cidade, né? Por esse nome aqui nós já podemos entender quem deve ter sido seu fundador. Não foi César, mas foi uma homenagem a César, por isso era chamada de Cesareia de Filipe. Aí sim, nós temos aqui o nome daquele que fundou essa cidade. Filipe, um dos filhos de Herodes, né? Herodes Filipe. Ele fez aquela cidade, e Jesus Cristo estava ali, juntamente com seus apóstolos, e Jesus Cristo se volta aos seus apóstolos e faz a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não estava perguntando neste momento o que os apóstolos pensavam ser Jesus Cristo. Ele estava perguntando para os apóstolos o que as outras pessoas de fora que estavam externas ali, aquele movimento, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, o que as pessoas diziam ser o Filho do Homem, referindo-se a si próprio. Qual era o boato que havia ao redor das cidades a respeito de Jesus Cristo? O que a Rádio Peão estava falando a seu respeito? Quem eles pensavam ser o tal Filho do Homem, que já havia feito grandes milagres, já havia curado enfermos, já tinha grande popularidade entre as pessoas, e muitas pessoas já o seguiam a essa altura? Essa era a pergunta de Jesus Cristo. O que as pessoas diziam ser ele? Versículo 14. E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então ali responderam os apóstolos para Jesus Cristo: bom, alguns pensam que você é o João Batista. Por que João Batista? Quando nós começamos o nosso estudo a respeito do panorama bíblico, nós falamos a respeito de João Batista. Havia 400 anos que o povo de Israel não recebia a visita de nenhum profeta enviado da parte de Deus que falasse para o povo aquilo que eles deveriam fazer, ou para onde eles deveriam se voltar. E havia aquela grande angústia dentro do povo de Israel, na esperança de que pudesse ser restabelecido novamente o reino davídico, ou o reino messiânico prometido no Antigo Testamento. E de repente aparece um homem vestido com trajes um tanto estranhos, né? Uma roupa de pelo de camelos, amarrado por um cinto na cintura, vivendo no deserto, comendo gafanhotos e mel. Mas tinha uma palavra poderosa que convencia muitas pessoas, e aqueles que eram convencidos da sua mensagem eram batizados nas águas. Muitas vezes no Rio Jordão, outras vezes em um local onde houvesse muitas águas. Nós vemos então que a população ali em Israel, ela começou a se voltar então para a mensagem daquele homem estranho que estava vindo do deserto, e muitos ali creram nele, e de fato João Batista se tornou muito popular. É fato também que os historiadores da época relatam muito mais a respeito de João Batista do que do próprio Jesus Cristo, historiadores humanos. Porque João Batista ele recebeu de fato muita notoriedade naquela região. Eu quero convidar os irmãos e amigos que abram comigo também lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 14, porque nós vamos ver que aquilo que foi proclamado pelo apóstolo dizendo que Jesus Cristo era João o Batista, era algo que outras pessoas estavam dizendo. Capítulo 6 de Marcos, no versículo 14, nós vemos que
ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, ou seja, Jesus Cristo estava se tornando conhecido. Após a ascensão lá de João Batista, Jesus Cristo começou a crescer em popularidade. Até em um determinado momento, o próprio Jesus Cristo diz que é necessário que ele cresça e eu diminua, pois não sou nem digno de amarrar as alparcas dos seus pés. Versículo 14 diz então que Jesus Cristo, tornando-se notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas se operam nele. Outros diziam: é Elias, e outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Havia aqui uma grande questão entre Herodes e João o Batista, porque esse Herodes aqui, ele havia tomado Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, aquele Filipe de Cesareia, fundador da cidade. E esse Herodes aqui era irmão dele, e havia tomado a sua mulher e casado-se com ela. E João o Batista recriminava esse Herodes por conta do feito dele, porque era algo abominável aos olhos do Senhor. E João não temia homem algum na terra, porque Herodes tinha o poder de mandar matar, o que de fato ele fez. Mas João nunca se intimidou de falar a verdade na face de quem fosse. E por conta disso, Herodes o prendeu. Só que Herodes também o tinha em grande estima, porque reconhecia que ele era um homem santo, um homem justo, como nós podemos identificar aqui no versículo 20 do capítulo 6. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o de boa mente. Atendendo-o e de boa mente o ouvia. Então, apesar dele ser um homem ímpio, ele reconhecia que João o Batista era um homem santo e justo, e que toda a população ao redor tinha ele em grande estima. Então Herodes ele não queria matar João o Batista. Mas as coisas começaram a se desenrolar de tal forma que foi pedido pela filha de Herodias, que dançou numa certa noite, e esse Herodes fez uma promessa tola, dizendo que ele daria àquela mulher tudo o que ela pedisse, até metade do seu reino. E ela, sendo instruída pela sua mãe, pediu a cabeça de João o Batista. E dessa forma, ele teve que cumprir a sua palavra, porque ele estava diante de muitos homens importantes e ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Ele foi lá, mandou degolar João Batista. E tendo matado João Batista, ele começou a enxergar que Jesus Cristo estava começando a ganhar notoriedade dentro das regiões, das cidades. Todo mundo se falava a respeito de Jesus, porque Jesus Cristo fazia muito mais milagres do que João poderia ter feito. Na verdade, a Bíblia não fala de milagres de João Batista, mas nós sabemos que Jesus Cristo ele fez grandes milagres, e inclusive nós estudamos a esse respeito na semana passada, e os milagres serviam justamente para que Jesus Cristo ganhasse notoriedade, as pessoas olhavam para Jesus através de um milagre, e ele começava a ficar famoso naquela região. Herodes então começou a se preocupar, porque ele viu que João, tendo sido morto, um outro homem surgia, e aquele homem tinha muito mais poder do que João. Olhando então para Jesus Cristo, ele pensava: este é João Batista. Outros falavam: não, ele é Elias, aquele que havia sido no Antigo Testamento arrebatado por uma carruagem de fogo. Voltou conforme havia sido profetizado, Elias. Porque a palavra de Deus lá em Malaquias, no final do capítulo, no finalzinho dele lá, capítulo 5, versículo 4, fala a respeito da vinda de Elias, antes de que Deus estabeleça o seu reino na terra. Então eles olhavam e falavam: esse Jesus na verdade é Elias, assim como disseram a respeito de João o Batista. E outros falavam: não é nem Elias nem João o Batista, é um profeta. Mas o fato é que Herodes estava convencido que aquele que estava ali era na verdade João Batista, aquele que ele havia mandado degolar. Como que uma assombração assombrando Herodes e a sua conduta de vida. E foi justamente isso que responderam os apóstolos quando Jesus Cristo perguntou: o que as pessoas pensam ser o Filho do Homem? E eles falaram essas coisas, porque era realmente esse o boato, era isso que as pessoas diziam. Elas não sabiam quem era Jesus.
Eles não reconheciam Jesus como o Cristo, mas reconheciam Jesus como um profeta. E isso é o que nós podemos dizer a respeito de Jesus Cristo até esse momento, por conta da visão que os homens tinham a respeito dele. A própria mensagem de Jesus Cristo se confundia com a mensagem de João Batista, né? Quando nós lemos no comecinho aqui do capítulo 4, ou no livro de Mateus, que João Batista ele apareceu, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus Cristo apareceu, ele apareceu com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então havia essa confusão ali naquele contexto. Vamos voltar lá para Mateus no capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma coisa era as pessoas que não estavam no dia a dia com Jesus Cristo. Essas pessoas poderiam ter várias opiniões a respeito dele, e muitas delas foram manifestadas ali. Outra coisa eram aqueles que estavam no dia a dia com Jesus Cristo, aqueles que dormiam junto com ele, que acordavam, se levantavam, caminhavam, comiam, andavam e estavam ali testemunhando de forma ocular tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Agora Jesus Cristo queria saber o que aqueles homens pensavam a respeito dele. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam, irmãos, aqui que o apóstolo, Pedro, ele respondeu aquilo que deveria ter sido respondido lá no início. As pessoas olhavam Jesus como um profeta. Ainda hoje, muitas pessoas veem Jesus Cristo simplesmente como um profeta. Se você perguntar para alguém que segue a religião islâmica, ele vai falar de Jesus Cristo, ele não vai falar que Jesus Cristo era um herege, que ele deveria ter morrido, tal, nada disso. Ele vai falar que ele era um admirável profeta. Essa é a visão que os homens permaneceram com relação a Jesus Cristo. Na nossa sociedade, que não tem nada a ver com o Islã, mas que tem a ver com várias outras coisas, eles vão falar assim: Jesus Cristo foi um grande líder, um homem que realmente deveria ser imitado, assim como Buda foi um grande homem, assim como Maomé também foi. Mas Pedro tinha a percepção correta. Ele tinha o entendimento correto a respeito do Filho do Homem. Ele havia proferido aqui nessa passagem que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nessa passagem aqui, nós já enxergamos aqui três coisas. A primeira é o Jesus Cristo se referindo a Ele próprio. Ele refere-se a si mesmo como o Filho do Homem. E aqui Pedro fala o Cristo e também o Filho de Deus. Vamos olhar um pouco mais de perto para essas palavras, irmãos. Quando se fala Filho de Deus ou Filho do Homem, nós podemos pensar a respeito da natureza divina de Jesus Cristo, ou a sua natureza humana. Normalmente nós dizemos que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Então quando ele fala que ele é o Filho do Homem, ele está sendo humilde e está falando que ele é 100% homem. E quando ele fala que ele é o Filho de Deus, ele está falando da sua natureza divina. Mas a realidade, irmão, é bem diferente dessa. E até contrária a essa percepção. Quando nós falamos a respeito de ser filho de Deus, normalmente quando nós olhamos para as Escrituras, é uma referência bíblica dada àqueles que obedecem a Deus. Aqueles que se sujeitam à autoridade de Deus são chamados de filhos de Deus. Essa distinção ela sempre é feita na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, quando ele confrontou os fariseus, ele disse: vós sois filhos do diabo. E eles falavam: nós somos filhos de Abraão, porque nós não somos filhos de... E aí a grande questão é que Jesus Cristo olha para eles e fala que eles são filhos do diabo, porque eles de fato são filhos daquele a quem eles obedecem. E se eles são mentirosos, é porque eles são filhos do diabo. E os filhos de Deus são aqueles que obedecem
ao Pai, que obedecem aos seus mandamentos. E nesse quesito, Jesus Cristo foi sim o Filho de Deus. Até mais do que a sua referência genealógica, sendo o unigênito Filho do Deus, mas por ser obediente a Deus, ele era reconhecido como Filho de Deus. Assim como nós, irmãos, somos chamados de filhos por obedecermos à forma de evangelho que recebemos. Nós não somos mais chamados de servos, mas agora sereis chamados de filhos. Por quê? Porque você levantou a sua mão num dado dia em que foi feito um apelo dentro de uma igreja batista independente? Não por isso, certamente. Porque você fez uma determinada oração dirigida? Certamente não foi por esse motivo que você foi feito filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem e seguem a voz do bom pastor, em obediência, em sujeição. Filho do homem. Então, quando nós olhamos Jesus Cristo dizer o Filho do homem, talvez nós pensemos que seja uma conotação humilde da parte de Jesus Cristo, e de fato ele era um homem humilde, tendo todo o poder e toda a glória, deixou o esplendor da sua glória e veio para habitar juntamente com os homens. E nós podemos parar e pensar, falar assim, Jesus Cristo estava sendo humilde para não se sobrepor aos outros homens, dizendo que ele era o Filho de Deus. E na verdade ele disse sim que ele era o Filho de Deus em outras passagens. Mas aqui nesse contexto ele fala que ele é o Filho do homem. Eu quero convidar os irmãos a abrirem lá no livro do Antigo Testamento, em Daniel, no capítulo 7. E nós vamos ver que na verdade quando Jesus Cristo fala a respeito do Filho do homem, ele está fazendo uma alusão, uma referência àquele que havia sido profetizado e revelado aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, no versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu vou esperar um pouco mais, irmãos, porque é um livro do Antigo Testamento. E às vezes há alguma dificuldade de encontrar. Capítulo 13, o versículo 7. Capítulo 7, versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então nós vemos aqui um grande dominador, que tinha grande poder, honra, e o seu reino nunca passaria. E ele teria autoridade e poder sobre todos os povos, nações e línguas, e todos esses homens existentes na terra irão servir a esse homem, que é referido-se simplesmente como o Filho do homem. Um como o Filho do homem, que dirige-se ao ancião de dias. Então, quando nós vemos Jesus Cristo falar o Filho do homem, é essa a referência que deve estar na nossa mente, e era essa a referência que devia estar na mente daquele judeu que estava imerso nas Escrituras. De pensar, o Filho do homem é então aquele que era o prometido, aquele que está revelado na passagem lá de Daniel, porque aqui Daniel estava tendo uma visão, da glória de Deus, e ele estava vendo então ali acontecimentos dos últimos dias, em que Jesus Cristo, revestido de todo poder e autoridade, ele vai vir com um papel de juiz, com toda a autoridade para julgar a todos os homens que viveram sob essa terra, ou sobre essa terra. Essa era a visão. Então a declaração de Jesus Cristo era mais uma declaração de autoridade e poder do que uma declaração de um homem humilde nesse momento. Jesus Cristo, ele tinha toda a autoridade, ele estava demonstrando isso através de tudo aquilo que ele estava fazendo. Os irmãos lembram quando Jesus Cristo curou aquele homem que foi trazido até a presença dele por meio de uma abertura no telhado, em meio à multidão? Ele olhou para aquele homem e ele disse: perdoados estão os seus pecados.
E aí os homens que estavam ali ao redor, fariseus, homens da lei, perguntaram para ele: quem é você para perdoar pecados? Se somente um pode perdoar pecados, que é Deus. E ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta e anda. Porque o que seria mais fácil? Dizer a um homem: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer a ele que era paralítico: levanta e anda? É claro que levantar e andar era muito mais difícil. Mas para que ele comprovasse que aquilo que era mais fácil ser dito, de fato aconteceria, ele provou fazendo o que era mais difícil àqueles homens. Jesus Cristo curou no sábado para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado também. Então, quando ele falava a respeito do Filho do Homem, ele estava falando na realidade a respeito da sua autoridade, a respeito do seu poder, da sua posição de Deus na terra, sobre todas as coisas. Essa era a referência quando Jesus Cristo falava a respeito de ser o Filho do Homem. Vamos voltar lá no Mateus capítulo 16, irmãos, porque segue o nosso texto. Mateus 16, então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Percebam, irmãos, que aqui Jesus Cristo então diz para João, ou para Pedro, que na realidade até esse momento era Simão. Simão Barjonas, nome e sobrenome. Você é bem-aventurado. Ele não falou: Pedro ou Simão, como você é inteligente. Ele não falou: Pedro, você realmente é muito estudioso e você conseguiu entender tudo. Ele simplesmente fala: você é bem-aventurado, Simão. Você é mais do que feliz. Você de fato falou algo aqui que é extraordinário. E isso que você disse não partiu de você. Você não tem mérito nenhum com relação a isso. Você simplesmente externou algo que Deus te revelou. E você é simplesmente um vaso de barro recebendo essa bênção que foi derramada em você. Versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe que ele fala assim aqui, no versículo 17, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. É interessante, irmãos, nós observarmos que as pessoas que estavam ao redor de Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos, os discípulos que estavam ali próximo de Jesus Cristo, eles olhavam para Jesus e falavam: tu és o Cristo. E Jesus Cristo disse: quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue. Ou seja, você não conseguiu isso por meio do seu estudo, do seu esforço, através de estar ali, fazendo o seu devocional diário de 2 horas por dia, de leitura da palavra de Deus, mais 2 horas de oração, mais 3 horas de meditação nas Escrituras, como faziam lá os fariseus e os escribas. Mas você teve uma revelação divina, dada por Deus. Porque isso não foi revelado por meio da carne, ou seja, nada daquilo que Pedro, Tiago, João, ou os escribas e fariseus faziam na terra, poderiam dar essa percepção a eles a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Somente uma coisa poderia fazer com que os homens reconhecessem Jesus como Cristo, e era a revelação de Deus. Mas meu Pai, que está nos céus, te revelou isso. Algo extraordinário. Algo que não procede da carne. Muitas vezes nós olhamos ali para João, para Jesus Cristo, e tudo aquilo que Jesus Cristo fez, irmãos, e muitas vezes eu faço isso. Eu olho para aquilo que Jesus Cristo disse, aberta e claramente, como a luz do dia ao meio-dia. O Filho do Homem há de padecer e ser crucificado, e ao 3º dia ele vai ressuscitar. E aí os homens que olham para aquilo ali tudo, e os próprios apóstolos, quando as coisas aconteceram, se desesperaram, Nosso Messias morreu, vamos nos esconder, vamos ficar aqui, deixar as coisas se acalmarem.
E os próprios fariseus e escribas, que eram profundos conhecedores das Escrituras, olhavam para aquele filho do homem, aquele homem que estava fazendo milagres, e reconheciam nele apenas um profeta, mas não conseguiam identificar nele o Cristo, o Messias, aquele que havia sido referenciado no Antigo Testamento e aquele a quem eles deveriam aguardar tão ansiosamente. Passaram por cima disso. Viram ao Cristo e crucificaram ele. E Jesus Cristo nos explica isso, mas é muito fácil para nós que estamos aqui depois da crucificação e da ressurreição, falar que aqueles homens eram cegos, como que eles fizeram aquilo tudo. Mas o fato era que os homens não reconheciam realmente Jesus Cristo como o Cristo naquela época, porque eles não podiam fazer isso. Não estava na capacidade humana, não estava na força do seu braço, nem no poder do seu intelecto, mas estava em Deus que o revelava. E aí nós vemos, até o próprio João Batista, irmãos, olha bem, não houve nenhum outro homem nascido de mulher tão grande quanto João. E o próprio João Batista, quando ele foi preso, ele manda mensageiros a Jesus Cristo para perguntar: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? João Batista, aquele que havia preparado o caminho para o Senhor. Aquele que quando olhou falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não quer dizer que João não reconhecia ele como o Messias, que Deus não havia revelado a ele. João, desde o início, mostrou que ele era aquele que haveria de vir. Só que num dado momento, com todas as coisas acontecendo, parece que João deu uma fraquejada aqui. Ele falou: vai lá e confirma para ver se é ele mesmo. Pergunte a ele. E aí Jesus Cristo diz a ele: vá lá e diga a João, os cegos vêm, os enfermos são curados, diga a ele tudo aquilo que está sendo feito. E aquilo serve de resposta para João. Também é fato que, em um outro momento, quando Jesus estava lá arrebanhando os seus apóstolos, um dos apóstolos chegou para o seu irmão e disse: eis que encontramos aquele de quem as Escrituras já falam. Ou seja, encontramos o Messias. Sem conhecê-lo, da forma como eles o conheciam nesse momento. Já havia o reconhecimento. Por quê? Porque Deus o havia revelado. E aí, na sequência dessa revelação e dessa manifestação de Pedro, porque ele reconheceu que ele era o Cristo, aquele que haveria de vir, o Filho de Deus, nós vemos no versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, né? Aí mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aqui nessa passagem, então, Jesus Cristo fazendo aqui a declaração, né, da fundação da sua igreja, da organização da sua igreja, sobre o que seria alicerçada a igreja cristã desde então. Aí temos aqui a interpretação católica, em que Pedro é o Papa da igreja e que a igreja seria fundada sobre Pedro, de acordo com aquilo que eles entendem do versículo 18. Pedro seria o primeiro Papa, e eles vêm então com essa tradição dizendo que então o Papa de hoje é uma sucessão de Pedro. Mas Jesus Cristo não está dizendo aqui que ele organizaria a sua igreja sobre o fundamento de Pedro, sobre aquele homem, né? Dentro do dogma católico a respeito do Papa, fala-se que ele é infalível, que ele não erra, que ele tem a chave então dos céus e do inferno, porque a ele seria entregada a chave e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então eles dizem que o Papa é o único que tem autoridade para excomungar uma pessoa e dessa forma impedir a entrada dessa pessoa nos céus. Mas é uma interpretação errônea da palavra de Deus. Se nós voltarmos aqui no original, se tivéssemos aqui com uma versão grega da palavra de Deus, nós entenderíamos que Jesus Cristo diria para Pedro: e tu és Petros,
e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Petros e Petra são coisas distintas. Petro significa uma grande pedaço de rocha, mas Petra significa a rocha maciça, viva, inteira. Obviamente ele não está falando aqui da pessoa de Pedro, ou que a igreja seria edificada sobre Pedro, mas que a igreja seria edificada sobre um fundamento da revelação que ele tinha manifestado até então. Que aquele era o Cristo, e para que haja uma igreja cristã é necessário que as pessoas reconheçam Jesus, o Nazareno, como o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. E era exatamente isso que Pedro havia feito. Ele havia simplesmente referendado a Jesus Cristo tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito daquele que haveria de vir. A revelação de Daniel, o Filho do Homem, que teria poder e autoridade sobre todas as coisas e todos os homens, é uma referência a Jesus Cristo, e ele identifica em Cristo aquele homem revelado. Então nós estamos falando a respeito da afirmação, e sobre essa afirmação é que a igreja de Cristo é edificada, obviamente. Existem algumas outras versões, algumas outras interpretações, irmãos, a respeito dessa passagem. Nós não vamos entrar a fundo a respeito de nenhuma delas. Na realidade, eu não vou nem mais mencioná-las, porque não considero elas importantes no momento. Então, ali nós temos uma afirmação, e sobre essa afirmação, Deus estabelece a sua igreja. Só que interessante, irmãos. A igreja ela é estabelecida, e quando nós vamos lá nos últimos capítulos de Mateus, depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só que aqui no versículo 20 nós vemos uma outra coisa. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ele fala a respeito da fundação da sua igreja, que ele organizaria a sua igreja sobre um novo fundamento. Só que ele fala que os irmãos ali eles não poderiam dizer a ninguém que ele era o Cristo. Vocês sabem que eu sou o Cristo, mas não diga isso a ninguém. Mantenha isso oculto. Aos nossos olhos é um tanto estranho isso, né? Nós que temos a missão de proclamar o Evangelho, ouvir Jesus Cristo dizer àqueles homens para que eles não dissessem absolutamente nada a respeito daquele assunto. Deus tem a sua forma de trabalhar. E a sequência aqui, ela nos revela algo muito importante, irmãos. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E a isso, o apóstolo Pedro, versículo 22, toma a palavra, toma-o à parte, meio que tirando Jesus Cristo. Pensa, irmãos, o primeiro Papa, aquele que é infalível, ele vai lá e censura Jesus Cristo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Aqui nós temos dois erros. Primeiro, Pedro censurando Jesus Cristo. E segundo, ele fazendo uma falsa profecia. Ora, se ele tinha falado que Jesus era o Cristo, então tudo aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento a respeito da vinda do Filho de Deus haveria de ser cumprido. E onde se enquadraria então Isaías capítulo 53, aquele sobre quem é derramada toda a ira de Deus? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como, irmãos, poderia se enquadrar Jesus sendo aquele personagem, se quando ele fala a respeito da sua morte, Pedro vai lá e censura Jesus Cristo, dizendo que de forma alguma isso haveria de acontecer. E aquele que havia sido chamado de bem-aventurado, versículo 22, agora é censurado. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Percebam, irmãos, aqui a importância da revelação de Jesus Cristo e o seu reconhecimento. Num primeiro momento nós vemos Simão reconhecendo que Jesus era o Messias, o Cristo. E agora nós passamos por o outro oposto.
Após ele fazer aquela declaração, e Jesus Cristo falou: agora que você sabe que eu sou então o Cristo, então eu vou dizer a vocês, eu vou até Jerusalém padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, vou ser morto, e depois eu vou ressuscitar. E aí Pedro olha para ele e fala: não, de forma alguma, longe de ti passar por todo esse sofrimento, deve ter algum problema. Isso ele fez à parte, tomou Jesus Cristo meio que pelo braço, puxou ele e falou assim: Senhor, não é desse jeito não, você é o Filho de Deus, você é o Cristo. E aí Jesus Cristo o censura. Vocês lembram, irmãos, quando nós estudamos a passagem a respeito da tentação? Vocês lembram da passagem da tentação? Que o ponto abordado por Jesus Cristo naquelas passagens, a tentação de Satanás, foi exatamente esse ponto em que Jesus Cristo foi tentado aqui por Pedro. As palavras de Satanás estavam na boca de Pedro. Porque Jesus Cristo havia sido anunciado como o Filho de Deus, e Satanás vai lá na tentação e fala: se tu és o Filho de Deus mesmo, então você faz com que essas pedras se tornem pães. Se você é o Filho de Deus, você se lança desse pináculo. Eu te darei todos os reinos da terra e você não precisará passar por todo esse sofrimento. Percebam, irmãos, que Satanás, ele sempre oferece o reino sem o sofrimento. Uma coroa sem o vale da sombra da morte. Mas Jesus Cristo, ele sempre apresentou o oposto. Ele sempre falou a respeito da necessidade da sua vinda, morte e ressurreição. Sem a morte de Jesus Cristo não haveria remissão de pecados. Era necessário que os homens fossem perdoados por meio da aspersão do sangue do Cordeiro de Deus. E se Jesus Cristo não sofresse aquilo que ele sofreu, de fato, o castigo que nós merecíamos receber não haveria sido punido em Jesus Cristo. Então, a punição ela é necessária para que a justiça de Deus seja satisfeita. A morte de Jesus Cristo e o seu sangue derramado é o sangue que nos limpa de todo o pecado. E ali Pedro estava falando que Jesus Cristo não precisava fazer isso. E se Jesus Cristo não tivesse feito nada daquilo, de fato, ele não teria vencido a morte, porque a sua ressurreição foi a prova de que ele tinha poder sobre ela. E que ele venceu a morte, o último inimigo, pisando na cabeça da serpente. Ali estava a essência do Evangelho sendo rejeitada logo após ter sido confirmada pelo apóstolo Pedro. Então o que a igreja deve ser hoje? De fato, a igreja ela deve ser muito diferente daquilo que as pessoas têm dito por aí. Porque muitos têm oferecido o quê? Prosperidade, saúde, alegrias, diversão. E tem falado que ser filho de Deus, de fato, deve ser uma vida de bênçãos nessa terra. Uma vida de gozo e alegria. Quando na realidade essas são as palavras que Satanás proferiu, vez após vez, aos ouvidos de Jesus Cristo. O povo de Deus, na verdadeira igreja, deve reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Aquele cuja palavra de Deus diz que haveria de vir e morrer. E esse Messias que veio até a terra, ele diz: aquele que quiser vir após mim deve negar-se a si mesmo. Ou seja, ele fala a respeito de renúncia, não de autoconfirmação. Ele fala a respeito de sofrimento, não a respeito de abundância e vida alegre e feliz aqui na terra. Nesse mundo tereis aflição. E o crente ele é preparado para isso, irmãos. O crente ele é preparado para sofrer. A igreja que está ligada, conectada com o Messias, ela fala a respeito daquilo que o cristão deve esperar dessa vida. E aqui, irmãos, vem uma questão muito básica. Nenhum de nós aqui estamos acima ou estamos isentos de passar por sofrimentos aqui na terra. Sofrimento na carne mesmo. Sofrimento de doença, de morte de uma pessoa querida. Sofrimento de várias coisas. Necessidades, angústias. Tudo isso, irmãos, nos é revelado na palavra de Deus. E nós pensarmos que por sermos filhos de Deus estamos isentos dessas coisas é porque nós não entendemos a palavra de Deus.
Nós queremos uma coroa, irmãos. Mas antes da coroa é necessário que passemos pela cruz. A cruz de Cristo. O nosso exemplo. O nosso Senhor. Que foi crucificado, morto, mas ressuscitou. E hoje Ele está à destra de Deus, governando todas as coisas. E Ele promete que Ele vai voltar, conforme nós lemos lá em Daniel. E o dia que Ele voltar, Ele vai entregar ao seu povo, aos seus filhos, aos filhos de Deus, por ser aqueles que obedeceram a Ele, um novo reino. E aí sim nós teremos gozo perpétuo, sem angústia, sem sofrimento e sem dor. Um dia eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim nós seremos aquilo que nós fomos planejados para sermos. Aqueles que reconhecem a Jesus Cristo e andam nos seus caminhos para sempre. Vamos orar, irmãos. Ficando em pé. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome pela revelação do Seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Somos gratos a Deus por conta da Tua palavra, porque ela, ó Pai, é o nosso alicerce no qual nós estamos firmados nossos caminhos, ó Pai, temos construído as nossas casas, nosso edifício, ó Pai. Eles estão alicerçados na revelação que o Senhor nos deixou. Te louvamos, ó Deus, pela inerrância da Tua palavra, Senhor, e pela suficiência dela para as nossas vidas. Porque, ó Deus, se nós dependêssemos dos nossos próprios desejos, da nossa própria carne, ó Pai, jamais nós seríamos capazes de reconhecer ao Seu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não reconheceríamos o Senhor como aquele que nos diz o que devemos fazer e por onde devemos andar. Nós não o reconheceríamos como o nosso bendito e amado Salvador. Obrigado, Senhor, por revelá-lo aos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas e nos fortalece. Em nome de Cristo, amém.